Hello everyone, welcome back to our place to be, one lesson, one step ahead channel. I am always happy to have you there and always happy to be here communicating with you. Hoje a nossa aula vai ser super curta porque nós vamos fazer a continuidade da aula anterior. Portanto, se não teve ainda a oportunidade de assistir a nossa aula anterior, por favor, recue um bocadinho, vá lá ver o que nós falamos para poder entender basicamente o que nós iremos falar hoje, ok? Nós vamos dar uma continuidade sobre os pronomes pessoais. Na aula anterior nós falamos que os pronomes pessoais estão divididos em dois. Tanto o pronome pessoal sujeito como o pronome pessoal complemento. Nós já podemos entender complemento no final, sujeito no início, ok? E hoje nós vamos simplesmente nos referir às terceiras pessoas do singular e à terceira pessoa do plural, ok? Pronomes pessoais especificamente nas terceiras pessoas. Tem o seu caderno, tem a sua lapiseira, está pronto para aprender? Bora! E vamos começar pelo he, him. Sabemos que o he é usado como sujeito e o him usado como complemento. E quando é que nós podemos usar tanto o he como o him numa frase? Normalmente nós usamos o he e o him numa frase para nos referirmos a um ser masculino, ok? Não interessa seja ele um adulto, seja ele uma criança, um jovem, desde que seja do sexo masculino, nós usamos então o he ou o him para nos referir a eles, ok? Isto no singular. Agora a Teacher Roxinol vai passar alguns exemplos para percebermos como podemos colocar o he numa frase e como podemos colocar o him numa frase, ok? Primeira frase. This is my brother João. He is a doctor. He is a doctor, okay? Second, when you go to the clinic, ask for him to check on you. Ask for him to check on you. So agora podemos entender mais ou menos como colocarmos o he e o him nos referindo a um ser no sexo masculino. Esta foi a primeira pessoa das terceiras pessoas do singular. Em inglês é mesmo assim, um bocadinho complicado, mas a gente aprende, por isso é que uma lesson step ahead está aqui para mostrar que nós podemos fazer isso, ok? Pulamos para a segunda pessoa. Segunda pessoa que é she, no singular e no sujeito. E temos o her no singular e no complemento. Quando é que nós usamos o she e o her? Usamos o she e o her quando nós quisermos nos referir a uma mulher, a um ser do sexo feminino, assim como a Teacher Roxinol, ok? Vamos agora ver alguns exemplos. Bora! I love Tasha Cobbs because she sings very well. Because she sings very well. Second example. Have you ever had the opportunity to listen to her sing? To listen to her sing? Então, essas são as duas formas que nós podemos usar. Ou seja, uma forma que nós podemos usar o sujeito que é o she, perdão, e uma forma que nós podemos usar o complemento que é o her. E ali em casa você vai formulando as suas próprias frases e vai partilhar conosco. Não esqueça de partilhar nos nossos comentários aqui no canal para podermos partilhar as ideias, corrigir o que for necessário e mostrarmos que realmente estamos a aprender. Na aula anterior nós falamos que o it é normalmente usado para nos referirmos a animais ou coisas, mas na verdade existe uma exceção que nós vamos agora apresentar a vocês, ok? O it também é usado quando quisermos nos referir a nós, seres humanos. Yeah. Como, na verdade? Vou passar aqui algumas dicas. Primeiro, quando estivermos a falar ao telefone, on the phone, imaginemos que alguém ligue para você e você não tenha o contacto gravado. Em português, normalmente você diria olá, boa tarde, quem está ao telefone? E essa pessoa responderia, sou eu, a Roxinol, sou eu, Mr. Blackmon. Em inglês é exatamente a mesma coisa, mas nós não usamos o I am.
como muita gente faz. Não é I am fulano de tal. Não. Nós usamos o it. Eu agora vou passar o exemplo para podermos compreender melhor, ok? For example, someone calls me. I'm going to say, who is it? Hello? Who is it? Hello? Who is it? Vemos a implementação do it a nos referirmos a alguém. Obviamente que não será um animal, nem tampouco uma coisa, um objeto, será uma pessoa. Mas na língua inglesa nós utilizamos o it para este caso. E como resposta, nós diremos it is me, Hoshino. It is me, Hoshino. Could I please talk to Mr. Black Moon? Estranho, né? Mas é mesmo assim. Segundo, podemos também usar o it quando nos estamos a referir a alguém pela primeira vez ou quando tivemos a apresentar alguém a uma outra pessoa. Exemplo. Look! It's Kirk Franklin! I am so excited for seeing him for the first time. Look! It's Kirk Franklin! Obviamente a pessoa está entusiasmada em ver o Kirk Franklin pela primeira vez. Então ela vai dizer, he is Kirk Franklin. He's gonna say, it's Kirk Franklin, ok? Porque está a referir-se a alguém pela primeira vez. No caso de alguma apresentação, eu vou pedir ao Mr. Blackmoon para passar um exemplo rápido. Ele vai perguntar e eu vou responder para percebermos como é que nós podemos usar o it nestes casos, ok? Hello? Who is it? Oh, it's the plumber I told you before. Remember, he's here just to help you. Então nós podemos ver que o it não é simplesmente usado para animais ou coisas, ok? Essa é a característica principal. Mas existe verdadeiramente uma exceção que nós podemos usar o it para nos referirmos a nós mesmos. Quando estivermos ao telefone, quando nós estamos a nos referir a alguém pela primeira vez ou apresentando alguém a uma outra pessoa. E agora, nós vamos dizer também que o it é usado para podermos nos referir a alguém que nós não podemos ver no momento. Imaginemos que eu esteja no meu quarto, esteja muito escuro, eu ouça um barulho. I'm gonna say, hey, who is it? Se calhar a pessoa vai dizer, oh, don't worry, it's me, your brother. Oh, don't worry, it's me, your brother. Ou se alguém te ver a bater a sua porta, não é? Obviamente que não consegues ver através da porta. It's going to be impossible unless God, gives you this power. Mas é impossível até agora. Tu não consegues ver pela porta. Então tu vais perguntar, knock, 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 knock. Who is it? It's me, the pizza boy. I'm here. Então, são as três formas que nós também podemos usar o it, que é a terceira pessoa do singular, não é? Para nos referirmos a alguma pessoa, não só para os animais ou para coisas. Vamos agora recapitular. Primeiro, falamos sobre o he, him, que é usado para nos referirmos a um homem. Segundo, falamos do she, her, que são usados também para nos referirmos a uma mulher. E posteriormente falamos sobre o it, que são usados em circunstâncias para falar sobre nós, quando estivermos ao telefone, quando nos referimos a uma pessoa pela primeira vez, quando apresentarmos alguém a uma outra pessoa, ou quando quisermos saber o nome da pessoa que está do outro lado em que nós não podemos enxergar, ok? Deu para perceber? Boa. Estas foram as terceiras pessoas do singular. Agora nós vamos falar sobre they / them, que são as terceiras pessoas do plural. E na aula passada nós falamos que eles normalmente são usados para nos referirmos a pessoas. Mas hoje nós vamos trazer algumas outras exceções em que nós podemos também usar o they e o them, não só nos referindo a pessoas. Primeiro, podemos usar o they ou them para nos referirmos a uma instituição. Por exemplo, have you tried to apply to one lesson one step ahead school? They teach very well. They teach very well. Vemos que ali nós não estamos a nos referir especificamente a um homem ou a uma mulher. Estamos a nos referir à instituição chamada One Lesson,
one step ahead. They teach very well. Segundo, podemos também usar o they ou them para nos referirmos a uma organização. Por exemplo, I have been at that restaurant and they actually make good food. They actually make good food. Vemos que o they ali está a referir-se não à cozinheira ou ao cozinheiro, mas está a referir-se ao restaurante, que é uma organização. Então, they, them também é usado para nos referirmos a uma organização. Primeiro falamos sobre a instituição, agora falamos sobre a organização, ok? Ou organizações. E terceiro, nós vamos falar que o them e o they também são usados para nos referirmos a autoridades ou então ao governo. Tudo quanto é autoridade governamental, nós também podemos usar o them como seu todo. Por exemplo, imagine que estejas dentro de um hospital e este hospital tenha regras e tu queiras fumar, o que não é bom. Não é bom. Então, chega um amigo e diz-te, oh, I am sorry, they won't let you smoke in here. They won't let you smoke in here. They está a se referir ao quê? Ao hospital, à organização do hospital ou às autoridades que estão, não é, na organização do hospital. Segundo, imaginemos que tu queiras viajar para Angola e os bilhetes estejam muito caros e tenhas que falar com aquela organização, por exemplo, que seja a TAG, qualquer uma, vamos usar a TAG, por exemplo. You could say, I think I should ask them for cheaper tickets. I think I could ask them for cheaper tickets. Them for cheaper tickets. Vês que ali não estás a te referir a uma menina ou um rapaz ou a um grupo, mas estás mesmo a te referir a uma linha aérea, no caso a TAG. Um outro exemplo. Finally, they are building a new bridge. They are building a new bridge. They who? De quem nos estamos a referir? Talvez o governo que esteja na linha de frente dessa construção, as autoridades. Então, o they, que é a terceira pessoa do plural, ou o them, que também é a terceira pessoa do plural, mas para o objeto, também podem ser usadas para estas situações. Vamos recapitular. Primeiro, o them, they, podem ser usados para nos referirmos a uma instituição. Segundo, podem ser usados para nos referirmos a uma organização. Terceiro, o they e them também podem ser usados para nos referirmos a autoridades governamentais, ok? Então esta foi a continuidade da aula anterior em que nós falamos sobre os pronomes pessoais. Por favor, se ainda não subscreveu ao nosso canal, faça isso já, agora. Dê um like, partilhe com os seus amigos para podermos ter a casa mais e mais cheia. Muito obrigada a todos vocês que têm estado conosco do outro lado. Nós aqui vamos estar à espera das vossas questões, vamos estar à espera das vossas frases construídas através do que nós aprendemos hoje. E por favor, estejam sempre do outro lado, que nós aqui estaremos para vocês. Beijinho. Tchau.